Bom, ciência e religião. Como que a gente vai fazer então essa releitura? E a proposta aqui do Rudolf Bultmann é que a gente faça a demitologização daquilo que foi criado para a gente, colocado para a gente. Não é um processo fácil. Então eu vou pegar aqui um texto que eu puxei sobre o Bultmann, porque ele é amigo do Martin Heidegger. Martin Heidegger, ele escreveu um livro chamado O Ser e o Tempo. E o Heidegger, ele era um fanático pelo grego, mas fanático mesmo. O Heidegger ele dizia o seguinte: só é possível filosofar em grego e em alemão. Só. E o que faz o Martin Heidegger? Ele é um helenófilo, ele é um amante da cultura grega. Amante. E ele vai buscar as matrizes para a filosofia dele, ele vai buscar dos gregos. Ele escreve uma obra chamada O Ser e o Tempo. Ele faz uma análise da ontologia, da ontocidade, né? O que é o ontós para o Heidegger? O ontós é o ser. Mas o que é o ser? Qual que é a origem do ser? E ele vai dizendo, o Heidegger, né, diz o seguinte: olha, nós estamos num processo de morte. O Heidegger, processo de morte. A partir de que momento? A partir da concepção. Então a nossa vida só faz uma parábola. O que é a parábola? Marca o zero, quando você é concebido no útero da sua mãe, mas ali já começa o processo de morte. Você nasce, chega no zênite, né, dos seus 40 anos, que é o ponto bom da vida, e depois a decadência. 50, 60, 80 é decadência. E é uma parábola. O Heidegger, ele é um ateu. Ele não crê no Deus cósmico, Deus transcendental, Deus pessoal, ele não crê. Por isso que a filosofia dele é uma filosofia que dá um suporte para o ateísmo. Você não passa de uma parábola. Você está destinado à morte. É o ser e o tempo corroendo tudo. Você não tem tempo para poder continuar vivendo o projeto que você está vivendo. Isso aí é a filosofia do Martin Heidegger. Você acha que tem tempo? Não tem tempo. A parábola vai começar a descer a qualquer momento. E se você tem uma parábola que vai começar a descer, a sociedade à sua volta, ela é uma sociedade que ela cria um mito para você viver. Ela maqueia o fato de você ser uma pessoa mortal. Você vai morrer e a sociedade faz você acreditar que você não vai morrer, que você é eterno. E você fica num projeto social, mas você perde o projeto existencial. Projeto existencial quer dizer, você que é o seu próprio projeto não vale nada. O que vale é o projeto social, o projeto da sociedade. O que é o projeto da sociedade? É essa maquiação da verdade. Aí o Martin Heidegger ele usa uma palavra que é a inautenticidade. Inautêntico. Você é um ser inautêntico. Você não tem autenticidade, você não tem autós. Você não tem eu. Você não é você. Você é um projeto social e vive para esse projeto. Vive de uma vida inautêntica. É o projeto dos outros. Você nunca assume a sua história, o seu lugar. Por isso que ele fala o ser e o tempo. O que nós temos que fazer de acordo com o Martin Heidegger? Para de viver uma vida inautêntica, de assumir o mito como realidade. E agora você vai viver uma vida autêntica. Qual que é a vida autêntica? De um cara que vai morrer a qualquer momento, que aqui não tem sentido. E se você continuar aí vivendo o projeto alheio, que é o projeto do cosmos, né, o projeto do mundo, não vai adiantar nada a sua vida, vai servir para nada. Você vai ser consumido pelo tempo. Aí você vai ver outros filósofos depois ateus, que estão na mesma linha que ele, que falam, eu estou vivendo um projeto inautêntico, sim, você está vivendo um projeto de fuga. Precisa assumir a sua autenticidade. Você vai ter um outro filósofo ali que está muito próximo do Heidegger, que é o Schopenhauer. Todos esses que eu estou falando para vocês aqui, o pontapé inicial é esse cara aqui, ó, o Bacon, tá? Francis Bacon. Francis Bacon ele vem dentro de uma tradição aristotélica de Aristóteles. O Aristóteles ele fala, não dá para a gente ficar vivendo doxa, a gente tem que viver episteme. Não dá para viver opinião, a gente tem que viver ciência.
Isso aí é o Aristóteles. E o Aristóteles ele tem um projeto chamado Órgano. Esse órgano é uma coleção de textos do Aristóteles para fazer a investigação científica das coisas. É o órgano. O Francis Bacon ele escreve um novo órgano. Quer dizer, ele diz o seguinte, ó, saber é poder. Então o cientista é o cara que tem o poder. O cientista é aquele cara que não fica atrás de pseudós. Ele quer a aletheia. Ele vai descobrir o que tem de falso na verdade. O pessoal pegou e disse que isso aqui é verdade, mas aí não é verdade. É falsidade. Ele diz que está tudo contaminado. Deixa eu ver se eu encontro aqui a parte, né? Está tudo contaminado. Contaminado pelo quê? Está contaminado pelos mitos, pelos ídolos, né? Ele fala dos ídolos. Existem pelo menos 4 ídolos que determinam o impedimento da gente chegar ao conhecimento da verdade. O que é o ídolo? O ídolo é a fantasia. Eu criei o ídolo, eu adoro o ídolo, eu protejo o ídolo, eu carrego o ídolo, eu mato quem contestar o meu ídolo, mas o ídolo fica. Isso é o ídolo. Aí o Francis Bacon, ele pega e fala, está na hora da gente destruir os ídolos. E ele fala aqui de 4 ídolos. Vamos ver se eu encontro aqui a parte. Os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele se acham implantados, não somente obstruem a ponto de ser difícil o acesso à verdade, como mesmo depois do seu pórtico logrado e descerrado, ressurgirão como obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se cuidem o mais que possam. A palavra ídolo é empregada por Bacon a partir da noção vulgar da imagem de um falso Deus, da ideia de idolatria, e revela o gosto do autor por metáforas religiosas. Quais são esses ídolos? Ele chama de ídolos da tribo, tá? Ídolos da caverna, ídolos do fórum e ídolos do teatro. Então, ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum e ídolos do teatro. Depois tem toda uma definição, a gente pode trabalhar depois, eu posso até passar para os irmãos aqui, uma xerox. O fato é o seguinte, eu nunca vou chegar à episteme, porque antes da episteme tem a doxa. Eu nunca vou chegar à ciência, porque antes da ciência tem a minha verdade pessoal. A minha verdade pessoal é um poste ídolo. Esse poste ídolo é o meu Deus. Então, se você atacar a verdade que me sustenta, eu vou te atacar de volta. Eu vou proteger o meu ídolo. O que a ciência tem que fazer? Ela tem que dar as marteladas. E que tipo de martelada vem? Você vai ter um Schopenhauer. Schopenhauer, ele dá uma martelada e ele pega e fala, ó, o mundo que nós vivemos aqui, ele é um mundo que está destinado à morte, destinado ao fracasso, destinado à destruição. O Schopenhauer, ele é um admirador da filosofia hindu, tá? Filosofia hindu. O que é a filosofia hindu ensinada? Que o mundo é um maya, é uma ilusão. O mundo ele é essencialmente negativo, porque nada aqui é real, nada é real. Você é enganado pelos seus sentidos, você é enganado pelas suas paixões. O que o hinduísmo fala? Você tem que se desapegar. Se você não se desapegar, você fica reencarnando infinitamente. Você vai voltar, isso aqui tudo é maya. Essa filosofia negativa, ela vem para o Schopenhauer. Schopenhauer não tem uma perspectiva boa para o mundo. Ele diz que o mundo é representação da nossa vontade. O mundo é representação da vontade coletiva. E o mundo é uma ilusão. Ao lado do Schopenhauer você tem o Heidegger. O que é o mundo? O mundo é uma fuga da realidade. O mundo é inautêntico. O mundo coloca para você o mito para você acreditar. Você vai fazer essas pontes, tá? Você faz essas pontes aí. O Heidegger, ele é contemporâneo do Bultmann. Só que o Bultmann, ele é crente. O Heidegger, ele é um descrente. Os dois conversam. O Heidegger, ele é fanático por grego. E o Bultmann também. Só que ao invés de ele descartar o grego, ele pega o grego. E ele fala, então eu vou nas fontes. E eu vou pegar todo esse método histórico crítico dos cientistas e eu vou aplicar no meu conhecimento.
e vou fazer escola. O Bultmann faz escola. Então, aqui, o homem moderno e a visão científica. Impossibilidade do sacrifício intelecto. Aí, palavras do próprio Bultmann. Pode a proclamação cristã esperar do ser humano de hoje que aceite como verídica a concepção mítica do universo? Isso é sem sentido e, como tal, nada especificamente cristã, mas é simplesmente a concepção do universo de uma época passada, ainda não moldada pelo pensamento científico. Impossível, pois uma concepção do universo não é algo de que se possa apropriar-se mediante uma resolução, mas já está configurado para o ser humano junto com a sua respectiva situação histórica. Aí o comentarista diz: na realidade, Bultmann quer dizer que a mensagem que através do Novo Testamento chega a nós se expressa na Bíblia em determinadas formas inteligíveis. Isso significa que a concepção do mundo, como também as causas que se pensavam ser as que provocavam o acontecimento, que aquilo que os homens achavam possível, as visualizações que construíam, que tudo aquilo era impregnado com o que Bultmann chama de maneira de pensar mitológica. É o mito da criação. O que é o mito da criação? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Mito. O mundo não foi criado em 6 dias. É uma criação de Deus? Sim. Do jeito que está na Bíblia? Não. Mas como que você vai pegar e vai explicar a criação de Deus lá no início da história? Moisés, pela tradição, Moisés escrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, a luz ele chamou dia, as trevas chamou noite, e foi o primeiro dia, tarde e manhã. Linguagem de Moisés para a época, que já é uma linguagem avançada. Para a época, para o texto bíblico está bom, que é um texto religioso, está bom. Mas é assim para nós, que temos hoje a astronomia, que temos hoje a astrofísica, que estudamos cosmologia, que temos os nossos reatores atômicos, que temos os nossos observatórios, e nos observatórios você tem lentes superpotentes que conseguem enxergar outros sistemas solares, que temos sondas. Como que a gente vai aplicar a linguagem do Gênesis no mundo contemporâneo nosso? A gente tem, não uma luneta, nós temos os telescópios que não estão na Terra. É telescópio que foi lançado para o espaço e que está tirando foto de nebulosas, que encontrou buraco negro, que descobriu a matéria escura. É o tempo que a gente vive. Você pega o texto de Gênesis e tenta explicar ele em 6 dias. A criação em 6 dias. Você vai para a geologia. Quando você vai para a geologia, o pessoal está cavando a terra. Não é que eles estão cavando daqui para cima, estão cavando daqui para baixo. Eles não estão cavando 100 metros, estão cavando 500 metros. E o que a geologia descobre? Que existem estratos de terra, estratos pesados. E esses estratos pesados aqui de terra, está dizendo que esse serzinho que está aqui, um crustáceo que está aqui, uma ferramenta que foi encontrada aqui, ela tem 50 mil anos de história. O Gênesis ele não dá mais do que 6 mil anos de história para a gente. 4 mil até Cristo, 2 mil até a gente. A Terra é jovem. A cronologia bíblica é de 6 mil anos. A geologia descobriu lá que a quantidade de carbono que existe naquele ser ali é de 10 mil anos atrás. A arqueologia descobriu que tem um fóssil, que é um crânio, e esse crânio aqui é um crânio de 30 mil anos atrás. É um crânio, não é uma invenção. Os arqueólogos descobriram. Como que eles descobriram? Cavando, montando um sítio arqueológico. Aí em outro lugar do planeta o pessoal vai lá e descobre ossadas inteiras, que são gigantes. Pé que tem 50 centímetros, 70 centímetros, é um pé. Que bicho é esse? A caixa craniana que cabe um cérebro de quase 5 quilos, com um pé com quase meio metro. Da onde essa turma veio? Quem são esses?
Que cauda é essa daqui desse bicho? Porque eles não têm o dinossauro inteiro, mas eles têm pedaços de ossadas, que é um fóssil. Aplica o teste do carbono 14 lá, fala, não dá. Acabou o carbono que tem nesse osso aqui, porque o carbono ele tem um período que ele fica no fóssil mais ou menos até 10 mil, 15 mil anos. Depois desse tempo vai diminuindo a quantidade de carbono, chega uma hora que não tem mais carbono nenhum. Quer dizer que ele é mais anterior do que 30 mil anos atrás. Não tem carbono nenhum nesse negócio aqui, mas ele existe e é um pedaço de osso. Arqueologia, geologia, biologia, antropologia. A gente critica muito Charles Darwin, mas muito mesmo, porque nós não cremos, eu não creio, né, na teoria da evolução das espécies. Eu sou um biblista, né? Eu creio nisso aqui, de pedra, loucão, né? De pedra. Eu prego isso aqui porque eu creio mesmo, eu prego o mito, tá? Bem claro, eu prego Jesus andando sobre as águas, eu prego o Jonas no ventre do grande peixe, mas aí vem os biólogos e falam, o grande peixe, a baleia maior que existe, a garganta dela é desse tamanho assim, o homem não passa. O ser humano não passa pela garganta da baleia, não passa, e não é que ele só passou, ele passou, entrou, ficou 3 dias e foi vomitado de volta. Quer dizer que foi um peixe sui generis, só para ele. A crítica textual até fala, não é peixe, não é baleia, tá? Baleia tá errado, é grande peixe. Não sabemos que tipo de peixe que é esse. Peixe. Mas eu prego assim, mano. Eu prego assim mesmo. Eu prego que Satanás foi lá, conversou com Deus e conseguiu lá um protocolo para ele atazanar a vida do Jó. Eu prego assim. A ciência vai dizer, não pode, do jeito que está ali, não pode. A ciência vai demitologizar esse negócio. Isso não pode, não é assim. Você está falsificando a verdade. Você está fazendo um desserviço para a fé. É um desserviço. Pregar o mito, não demitologizar, é um desserviço. Ao invés de ser aletheia, é pseudose. Você está infantilizando o povo. Você está afastando o povo da fonte da verdade. Estou afastando os teólogos da fonte da verdade. Eu estou fazendo uma pseudo-teologia. Perspectiva da teologia protestante no século XIX e XX. Então aqui na mesa a gente tem o Tillich, a gente tem o Bultmann, a gente tem o Bacon, tem o Sócrates, já passou por aqui o Schopenhauer, passou por aqui o Heidegger e a Bíblia Sagrada. Passou por aqui. É esse projeto. Então, como que você vai fazer a interpretação agora do Gênesis a partir de agora? Tem que falar de eras geológicas. Eras geológicas. Aí você vai combinar ciência com a fé e realmente aí através da geologia descobre-se que a Terra passou por períodos geológicos, períodos glaciais. Ó, que maravilha, hein? Períodos glaciais. Ela veio se resfriando. Ela era um bloco de gelo. Aí esse bloco de gelo veio se resfriando, se aquecendo, formando os oceanos, a vida começou na água. O Gênesis diz que realmente primeiro a vida começou na água, depois veio para a terra e depois começou a andar de 2 pés, combinando com Charles Darwin. Charles Darwin ele não fez antropologia na casa dele. Charles Darwin ele andou o mundo inteiro colecionando espécies de vida marinha, vida da terra, vida terrena, vida aquática. Ele foi catalogando tudo, ele veio aplicando o método científico e essa catalogação dele falou o seguinte, olha, esse bicho aqui é parecido com esse bicho aqui, ó. Só que esse aqui vive na América, esse aqui vive na Europa, mas os dois são parecidos. Só que esse aqui viveu antes desse daqui. E o Charles Darwin vai escrever um livro de teoria da origem das espécies, da onde depois vai vir o darwinianismo, que é o evolucionismo que a gente tem hoje. Nós da fé pega e fala, ixi, Darwin viajou nas ideias, é só Adão e só Adão. Mas teve um outro camarada aqui, contemporâneo do Darwin, que fala o seguinte, existia uma raça de pré-adâmicos, de seres humanos pré-adâmicos. Eu não descarto o Adão, inteligente, homo sapiens, né?
mas existia uma raça de seres humanos pré-adâmicos. Aqui estão os fósseis, aqui estão os registros nas cavernas. Essa pintura aqui, tem 15 mil anos. É um ser humano caçando um bisão. Está na França. A caverna está enterrada debaixo d'água. Mas tem vida debaixo d'água? Tem vida debaixo d'água. O pessoal vai lá, coloca um balão de oxigênio, uma máscara, mergulha 200, 300 metros e encontra lá cavernas onde tem arquitetura nas cavernas. Tem instrumentos nas cavernas. O pessoal ou sabia nadar, ou então o nível da água era mais baixo. Só que se o nível da água é mais baixo, não foi há 6 mil anos atrás, foi muito mais tempo. Bem mais tempo. O nível da água não sobe tanto em pouco tempo assim. Tem civilização aquática, debaixo da terra, debaixo d'água. Tem pirâmide, tem civilização. O que aconteceu? Todo esse material aí está aí para a gente poder estudar um pouquinho. E para pregar o sermão da noite. E falar para as pessoas aceitar Jesus, senão não vai